Oi, pessoal. Eu fiz uma live com a Dani Amorim ontem e o tema da nossa live era vulnerabilidade da mulher. Existem algumas situações e alguns golpes que a gente observa que as mulheres são mais abordadas, são as principais vítimas. E um dos temas que a gente falou ontem foi sobre o golpe do amor, que é um tema que vem sendo discutido em diversos canais, nos jornais, na internet. E ontem e hoje eu recebi muitas mensagens no privado falando sobre o assunto. Então eu resolvi falar mais um pouquinho para alertar as amigas, as colegas e as mulheres para ficarem atentas quanto a esse golpe. Né? Geralmente são estelionatários, né, que se aproveitam da vulnerabilidade da mulher, de alguma carência, de uma tristeza, ou simplesmente nas redes sociais a gente costuma conversar com as pessoas e acaba que em algum momento ele vai sentindo, né, se aquela mulher está um pouco ou não mais vulnerável, né? E a gente sabe que existem algumas situações que a gente efetivamente está mais vulnerável, está mais carente, digamos assim. Às vezes até um problema de outra natureza, mas que deixa a gente um pouco mais sensível e aí a gente acaba não percebendo alguns sinais, né? E o pior é que os sinais, eles são muito óbvios, é só uma questão de atenção e de cuidado. Eu quero deixar bem claro que essa fala não tem nenhuma intenção de criticar ou de julgar quem cai em um golpe. Né? Isso vai depender de cada pessoa, do estado emocional da pessoa. Né? E mesmo as pessoas mais atentas, ou digamos assim, mais fortes, talvez, menos sensível, elas podem cair, porque a vida da gente é feita de altos e baixos. Então, em algum momento você pode baixar a guarda. Então, é muito importante prestar atenção, principalmente nas redes sociais. Eu vejo muito, minhas redes sociais elas são abertas e eu recebo sim algumas mensagens ou alguns pedidos de amizade de pessoas que nitidamente a gente vê que não são sérias, né? E muitas vezes esses estelionatários, né, que se aproveitam de pessoas e principalmente de mulheres para conseguir vantagem, né? Geralmente é dinheiro que eles tentam conseguir convencer a mulher a doar esse dinheiro. E aí vai depender, as histórias elas são parecidas, mas elas são variáveis. Por exemplo, existem algumas situações em que o estelionatário ele entra em contato, e eu estou falando o estelionatário porque quando isso é mais comum quando está se relacionando ou conversando com uma mulher, ele se identifica como sendo uma pessoa do sexo masculino, né? Mas, na verdade, a gente nunca sabe quem é que está do outro lado. A gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa mais nova, se é um presidiário, se é um assassino, se é um psicopata. Você não sabe. O objetivo também desse vídeo não é amedrontar. Né? Eu conheço diversas pessoas que se relacionaram, que iniciaram relacionamentos com pessoas da internet que deu super certo, né? Que são felizes, né? Mas, na grande maioria, você precisa ter muito cuidado, você precisa desconfiar de determinadas conversas e determinados perfis. Muitas vezes, essas pessoas fazem uso de perfis que a gente chama de perfil fake, perfil falso, né? E é relativamente até fácil você identificar um perfil fake. Desconfie sempre de pessoas muito bem-sucedidas, né? Ricas, com empregos sólidos, né? E que estão disponíveis em todos os sentidos. Né? Geralmente mandam fotos de outras pessoas, eles pegam fotos de outras pessoas na internet e se fazem passar por aquela pessoa, né? Criam histórias de empregos. Eu já recebi algumas mensagens, geralmente militares, homens bonitos, maduros, que têm empregos bons,
né? Eu estou falando de emprego, mas eu conheço histórias de que a pessoa se apresenta como uma pessoa rica, com muito dinheiro, que está disponível para viver um grande amor. E aí a pessoa vai conversando e acaba dando informações que aproveitadas são aproveitadas e usadas para dar o golpe. Né? Então vai perguntando se você mora só, né? Se você é separada, se você é divorciada, se você tem filhos, onde você mora, se você tem emprego, qual é o teu salário. Vai fazendo essas perguntas bobas e você vai respondendo. Existem outras situações em que a pessoa baixa tanto a guarda que começa a obedecer determinados pedidos ou satisfazer determinados pedidos. Então é muito comum se pedir foto, nudes, né? Promover alguns tipos de conversas comprometedoras e depois há uma ameaça de divulgar essas fotos, de divulgar essas conversas, né? E aí os estelionatários, eles podem usar de chantagem ou de ameaça para fazer com que essa pessoa dê dinheiro, disponibilize, transfira esse dinheiro para eles. Em outras situações, eles engatam um namoro com a pessoa, né? Promessas de casamento, promessas de mudanças de vida, né? Eu soube de uma história e eu vi, inclusive, num jornal desses que passou recentemente, que eles inventam histórias de que vão mandar uma encomenda, né? Que eles estão com algum problema, não estão podendo fazer da forma normal. Então, tem uma história de umas encomendas mal assombradas. E para que a pessoa receba a encomenda, ela precisa pagar uma quantia, geralmente são quantias vultuosas, né? 2.000, 3.000, 5.000. E aí quando a pessoa diz, sim, mas como é que eu vou pagar? Eu não tenho esse dinheiro. Não, meu amor, mas dentro do pacote tem 3 vezes mais esse valor. Não se preocupe, mas eu mandei dentro desse pacote. E aí a pessoa confia. E aí a gente sabe de histórias de pessoas que pedem empréstimos para pagar essa encomenda e quando elas abrem a caixa não tem absolutamente nada de encomenda ou de valor, né? Então, pessoal, sempre que vocês decidirem iniciar uma conversa desse tipo, vocês precisam abrir bem os olhos. Desconfiem sempre, como eu falei no início, de perfis de pessoas bem-sucedidas, né? Você pode fazer algumas buscas nesses sites de busca mesmo da internet, né? Você pode pôr a foto e usar alguns mecanismos de buscas que você pode descobrir se aquela foto pertence a outra pessoa, né? Fotos de hotéis, de casas, e com muita facilidade a gente consegue enxergar. Uma outra coisa é muito comum que essas pessoas se recusem a fazer chamadas de vídeo ou marcar encontros presenciais, né? Vão dando desculpa, uma desculpa atrás da outra, para que nunca tenha essa conferência, né? Se é a pessoa do perfil, é a pessoa que está falando com você. Então, desconfie disso. E uma outra coisa é a questão de essa pessoa, ela muitas vezes tem acontecido com muita frequência ela dizer que é um estrangeiro, né, que mora em outro país e muitas vezes quando começa a conversar com você via mensagens você percebe nitidamente que essa pessoa não é estrangeira, porque a forma como se escreve não é típica de uma pessoa que não fala a língua portuguesa. Essas pessoas, quando inventam também essa história, muitas vezes elas se recusam, inclusive, a fazer chamadas de voz, né? Porque vai ficar muito claro e você vai perceber que não se trata de uma pessoa que fala um outro idioma. Né? Então, gente, são situações que são cada vez mais comuns. Eu recebo muitas mensagens de amigas, principalmente, me dizendo que receberam tal mensagem. Uma pessoa, um rapaz, um homem, um cara bonito, um cara bem-sucedido que está conversando com elas. Eu não vou dizer para vocês que 100% é golpe. Pode ser que um ou outro não seja um golpe, mas na maioria das vezes é. Mas mesmo assim, se você estiver disposta a conhecer melhor, eu
Quem sou eu para dizer que você não faça isso? Mas se cerque de todos os cuidados possíveis e, principalmente, não repasse informações de endereço, de documento, de filhos, de familiares. Não faça isso, porque você, na verdade, não sabe quem está do outro lado, né? Pode ser inclusive um bandido, uma pessoa que esteja presa ou alguém muito mal intencionado. E nessas situações, meus amigos e minhas amigas principalmente, perder dinheiro é o mínimo, né? Dependendo da situação que você entre, você pode perder muito mais, né? Perder a vida, por exemplo. Então, cuidado na vida, preste atenção e seja feliz. Beijo para vocês.